Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CETRELV, nosso NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, de Saulo a Paulo. Nós estamos aí quase no finalzinho dos nossos estudos da parábola do administrador infiel. Há 15 dias atrás a gente estudou bastante, a gente ficou praticamente mais de como uma hora, né? Praticamente em um único versículo, né? O fiel no mínimo é fiel também no muito, e o injusto. Sumiu o som, Edu. Sumiu o do áudio. E aí ficou para a gente conversar essa semana, começando pelo 16:11, e ver se a gente consegue fazer o 16:11, o 16:12, e se der tempo, o 16:13. E aí fica o convite para a gente hoje trabalhar sobre essas passagens. A 16:11. Portanto, se não vos tornardes fiéis no mamão da justiça, quem vos confiará a verdadeira? 16:12. E se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? Duas perguntas, né? Duas perguntas. E aí ele encerra dizendo: nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Não poder servir a Deus e a Mamão, inclusive, é muito bem estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem aqui um arcabouço de informações muito producentes, né, lá por Allan Kardec. Então, a gente vai, nesse finalzinho, não poder servir a Deus e a Mamão, possivelmente nós vamos utilizar os recursos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ali aprofundar alguma coisa com a ajuda da nossa irmã Joana de Ângeles, que também trabalha sobre esse versículo, né? Então a gente pode tirar alguma coisa disso. Vamos fazer então a nossa abertura. Eu vou passar a palavra para Márcia. Márcia, por favor, você pode fazer a abertura para nós? E aí eu vou te abrir para você fazer os primeiros apontamentos. E aí a gente vai trabalhando em conjunto com o Gilberto, Guilherme, Sati, Nivaldo, Juliana e o Jaime, enquanto ele puder estar aqui com a gente. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Com os nossos pensamentos serenos, com o nosso coração cheio de alegria por estarmos aqui mais uma noite de estudos do NEP de Saulo a Paulo. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração, que Paulo também seja sempre a nossa inspiração de transformação. Que os nossos corações queridos, mentores deste trabalho, mentores individuais de cada um aqui presente, possam nos proteger, nos intuir, para que a nossa noite de estudo transcorra da melhor maneira possível. Pedimos então a permissão para que a gente possa iniciar e que as nossas mentes possam despertar cada vez mais para esse Evangelho de Deus trazido por Jesus, seu Filho. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Você pode iniciar o versículo, fazer os comentários, se você encontrou alguma coisa que possa ali enriquecer para nós, né? E a gente vai trabalhando juntos, né, pessoal? Nós estamos todos aqui apreciando. Esse versículo eu vou só ler e já te entrego para você fazer as suas análises. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamão de justiça, quem vos confiará a verdadeira? É, eu fiquei pensando bastante nessa questão do confiará.
né? E na questão de administração, o que nós estamos administrando, o que Deus confiou a nós, como espíritos reencarnantes, ainda devedores e num processo. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, porque administradores todos somos, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, dos nossos filhos. Então, esse confiará, que foi confiado para nós administrar. E somos todos administradores e servos também, porque nós não podemos receber essa confiança, esses dons, esses talentos de administrar e ficarmos parados. Nós temos que fazer a roda girar. Foi isso que eu pensei nesse sentido. Mas também, aí eu ia falar de servo, mas o servo está mais no 16:13, então é melhor não avançar por enquanto, Edu. Muito bom, muito bom. Então, já abrimos aí alguns pontos, né? Com relação a servos, né? Já podemos, somos todos servos, né? Estamos aí num regime e no próprio Evangelho de João, Jesus fala, né, que maior é aquele que serve, né? Maior é aquele que serve. Todos nós estamos aqui nessa condição de servidão. É muito bem lembrado, né? Mas a gente tem aqui uma passagem bem interessante referente Mamon da injustiça e confiança verdadeira. O que é a verdadeira justiça e o que é essa mamon da injustiça? Você já falou alguma coisa sobre a mamon da injustiça como sendo os bens do mundo, afinal de contas, a origem desses bens nem sempre é uma origem, vamos dizer assim, toda ela pautada no bem. Inclusive, se a gente for à história do nosso planeta, se a gente for dar uma olhada na história das pilhagens, das guerras, a gente percebe que essa mamão da injustiça, ou seja, os bens do mundo, o material didático do mundo, ele nem sempre troca de mãos para mãos de uma maneira misericordiosa, de uma maneira pacífica, e existe então aí sempre da onde vem, como isso vem, mas o que você faz com isso é o que é realmente valoroso. Valoroso vem do resultado do mamão da injustiça e como você administra esse mamão da injustiça hoje, que está te sendo confiado. Para quê? Para que você possa edificar a verdadeira justiça, para que você possa edificar aquilo que é de verdadeiro. Mas a gente vai ainda comentar um pouco mais sobre isso. E eu queria passar a palavra para o Jaime, porque eu sei que logo ele tem que sair, porque ele tem que ir para o novo. Então vamos aproveitar, quem sabe ele pode enriquecer alguma coisa a mais para nós. Vamos tentar. Eu estava pensando, quando a Márcia estava falando nessa questão, é, principalmente do versículo 11, né? É, se, eu estou em outra versão aqui, porque eu fui tentar pegar palavra por palavra, mas interessa a substância, né? Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E eu fiquei pensando nisso, né, no seguinte sentido: por natureza, os bens do mundo ou a riqueza injusta, elas são finitas. Por mais que sejam abundantes, essa riqueza é finita, né? Então a gente, partindo dessa lógica, desse exercício de lógica, a gente consegue chegar à conclusão que por esse simples motivo, jamais a distribuição será justa. Por mais que eu queira pegar toda a riqueza do mundo e distribuir igualmente, ainda assim vai faltar. Tem até alguns estudos que falam sobre isso, alguns estudos espíritas, ou comentários do Livro dos Espíritos, eu não me lembro de cabeça, mas se explora da seguinte maneira: se a gente pegasse todos os bens possíveis da Terra e dividisse igualmente por cada um, esses bens seriam, em pouco tempo, outra vez voltando ao patamar de não corretamente distribuídos. Por quê? Porque como nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, um mundo onde
desculpa, skill, o inglês pulou na frente. As habilidades são diferentes, o entendimento é diferente, possivelmente a aplicação das riquezas baseadas nas nossas falhas de interpretação, nas nossas verdades aparentes, também vão ser falhas. E é uma questão de tempo disso se consumir em vícios, em desperdício, e aí vai. Então, eu achei interessante a Márcia trazer isso, e isso ficou na minha cabeça, né? Que como a gente não pode, mais um elemento para nós, principalmente espíritas, né, que entendemos a materialidade como apenas um instrumento para o nosso crescimento, né? Então a gente não pode focar o nosso esforço nas conquistas mundanas ou das conquistas materiais, porque vão se perder, isso é temporário, né? Então isso não vai nos acompanhar. E em detrimento disso, temos que focar na verdadeira riqueza, como diz aqui. Então, se eu não consigo administrar o pouco, como é que eu vou saber entender, adquirir o muito? Então, eu acho interessante que nesta régua, né, colocada dessa maneira, a gente vê a evolução do ser, do espírito, de uma condição de pouco entendimento ou nenhum entendimento, muito primitivo, até ter que chegar a um ponto de pureza, né, de evolução na qual ele vai entender a verdadeira riqueza e vai conseguir administrar. E nesse ponto ele vai entender que a verdadeira maneira de administrar a riqueza não é reter, é dar. E como as bênçãos espirituais são infinitas, então a gente tem que perder aquela mania aquela imagenzinha, né, de que a gente vai para o céu, vai ficar tocando uma harpinha, numa nuvenzinha. Isso não vai acontecer. Então a gente vai cada vez mais entender a nossa necessidade de ajudar o próximo e cada vez mais se empenhar nesse trabalho. Ou seja, de fato, a riqueza da bondade, do amor, da caridade é um bem que quanto mais se distribui, mais amplifica na nossa vida. Então foi mais ou menos isso que eu consegui abstrair do começo que a Márcia trouxe para a gente aí, e numa viagem de elucubrações aqui, quis dividir com vocês aí. Isso que você falou, Jaime, obrigada, que por natureza os bens materiais são finitos e os bens espirituais são infinitos, é o convite que Jesus faz o tempo todo para a gente se desprender da matéria e, e se aperfeiçoar nos bens espirituais. Não é à toa que ele falou tantas parábolas falando de dinheiro. Parábola do Lázaro e do rico, da dracma perdida, do filho pródigo, tantas parábolas falando de bens materiais, né? Do rico insensato. E porque o convite naquela época já era esse: desprende dos bens materiais, foca no espiritual. E hoje o convite continua de pé. O convite continua de pé. Agravando não, acrescentando aos bens materiais, tem a questão aí da tecnologia, do desenvolvimento muito rápido da intelectualidade, agregando isso ao quê? A tecnologia, a inteligência artificial, porque parece que agora todo mundo só fala nisso e está esquecendo de viver as coisas do espírito, de viver a religiosidade, de se conectar com Deus, está se conectando só com o artificial. Haja visto que estão fazendo clone de pessoas desencarnadas, porque não aceitam o desencarne dos seus entes queridos. Então, o convite é: desapega do material e se apega no espiritual, na conduta moral, na elevação. É, a sua fala me trouxe isso na mente nesse momento. Então, pessoal, se a gente, tudo que vocês comentaram, uma coisa importante, eu vou só citar, porque assim dá tempo da Juliana também falar. Boa parte do que o Jaime citou está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Eu vou só ler um trechinho do item 10. Direis talvez que isso se aplica aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que, isso está inclusive em itálico, tá? Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, lhe resulte alguma vantagem desse fato. As preocupações que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes são inúteis muitas vezes? Ora, se Deus não quiser que ela lhe seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar dos seus haveres durante a vida, sem ter que prestar contas? Não. Ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa de falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado e o que ganhou de outro, anulando-se o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe pedirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Então, uma boa parte do que a gente comentou já também foi falado aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Foi muito bem lembrado, tanto pelo Jaime quanto pela Márcia. Juliana, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria só comentar no mesmo sentido da Márcia, quando ela estava falando, né? Eu lembrei de quando Jesus pede para os apóstolos para eles caminharem com Jesus, né? Todos deixam a vida material de lado para poder estar perto, né? Assim como Buda, por exemplo. Eu acho que que ele deixa muito claro que o apego, o excesso do apego material, não permite que a gente se evolua espiritualmente, né? Dentro dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que a gente fica pesado na matéria. Então, essa imagem de caminha comigo, deixa tudo para trás, é esse apego material, né? Senão uma coisa não se concilia com a outra. E é isso que eu queria só comentar, porque me veio essa imagem, né, desse dar as mãos para Jesus e deixando esse apego de lado. Muito bom, Juliana. Trabalhou com a parte do apego, né? E essa parte também trabalhada por Jesus lá em Mateus, capítulo 6, versículos 25. E aí ele coloca assim: Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem pelo vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, não recolhem em celeiros. E o vosso Pai Celestial, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem, não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Serva do campo que hoje existe, e amanhã lançados ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, pois essas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, exatamente nesse sentido, né, do que é o que é necessário aqui, enquanto encarnado.
a utilização do material didático, de maneira que a gente possa realmente edificar o reino de Deus. A preocupação maior é com o que você pode fazer com os recursos que lhe foram confiados. Jaime, por favor. Eu vou ceder a palavra para o Francisco, porque eu já falei, aí eu deixo ele falar e falo na sequência. Ok, obrigado, Jaime. É o seguinte, dando continuidade até ao teu comentário mesmo que você fez, vamos falar de justiça, né? Porque a nós todos é dada a oportunidade, não iguais, mas equânime, né? Na intenção de termos no que se pode questionar a questão da oportunidade. Nós temos todos a mesma oportunidade e concedidas para que possamos aprender a lidar com a matéria. Nós estamos na matéria, né? Estamos vivendo na matéria. Precisamos dos bens materiais para poder subsistir. Mas o que está sendo dito aqui, nessa questão da desigualdade das riquezas, é que nós temos a oportunidade de aprender e evoluir, né? Não se apegar à matéria. Precisamos entender que a matéria é um artifício que nos foi dado para a subsistência, é um recurso que nos é dado para a subsistência. Então, aquela história do acumular e ser fiel a Mamon pega justamente aí, né? De que a pessoa pode se entusiasmar e querer mais, mais, mais e mais. E foi comentado também, né, que alguns não têm condições de amealhar bens, porque eles não estão prontos ainda, não estão preparados. Estamos em desníveis com relação a isso aí, porque uns têm mais capacidade de produzir bens e amealhar esses bens, e outros não têm, não desenvolveram ainda essa capacidade. Então, fica difícil para nós falarmos de igualdade nessa questão. Por essa razão, porque mesmo o texto inicial dizendo lá de sermos fiéis numa mão da injustiça, eu não consegui pegar muito bem o sentido dessa frase, porque me parece que ela está ao contrário, né? Mas o fato é que todos nós temos essa oportunidade de nos desenvolver, de crescermos, de evoluir, né? E o contato com o dinheiro faz parte disso, das coisas materiais. Quanto mais nós amealhamos, mais nós vamos aprendendo que aquilo, na realidade, tem só uma utilidade prática, para que a gente possa subsistir, e se nós não voltamos essa utilidade prática para o bem dos nossos irmãos, então não tem na realidade, não tem aí cumprida a finalidade, porque nos foi emprestado bens, como no caso do mordomo infiel, foi a ele dado e está sendo dado a nós também as mesmas oportunidades, mas o que é que nós fazemos com isso? Voltamos lá à parábola do, das moedas, né? Que a gente distribui as moedas, para um é dado três, para outro é dado duas, para outro é dado uma. E aí a gente vê aquele que tem condições, que tem a capacidade de desenvolver isso que lhes foi confiado. Nesse caso, nesse caso a gente percebe que nem todos nós temos o mesmo dom, o dom de reproduzir esses bens. Há aqueles que nem têm condições de entender como lidar com essas questões do dinheiro. E isso nós precisamos entender. Quando acontece isso, como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com essas pessoas? Nós lidamos condenando-as? Essa é a justiça? É a justiça de Mamon ou a justiça de Deus? Então, fica aí essa pergunta. Como é que nós resolvemos isto? Porque nós temos livre-arbítrio.
Podemos trabalhar isso aí da melhor maneira possível. E é isso que eu entendo que cada um faz, né? Dentro da sua competência, da sua condição mental, né? E espiritual, vai desenvolver esses bens. Vai alçar um voo mais alto, outros vão fazer um voo mediano e outros não vão fazer voo nenhum, porque não vão conseguir se desapegar do solo, porque não tem ainda a capacidade espiritual para fazê-lo. Posso falar? Por Posso falar, favor, Márcia, Jaime, um vamos fazer. minutinho? Ô, seu Francisco, eu penso assim, que a cada um segundo as suas obras, né? Que o problema todo não é só ter muito dinheiro, mas sim o uso que você faz dele, né? Porque você será, falar a palavra julgado, mas não é essa palavra. Hoje as palavras estão fugindo da minha memória. Tô na menopausa e eu tô com a memória assim, ó, um horror. Acho que eu também estou na E, menopausa, então. nossa, não queira, viu, Jaime? Não queira passar por esses sintomas. Você será cobrado não só pelo mal que não fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Então, se você amealha, riquezas, você deve distribuí-las, você deve ajudar os irmãos necessitados. E acredito aí que esse mamão da injustiça seja as riquezas que você conquistou através de uso ilícito, através de enganar outras pessoas, de explorar mão de obra. Então, acredito que seja nesse sentido, entendeu? Aquilo que você foi por exploração, foi por engano, uma mão da injustiça, entendeu? Então, se você dá mais atenção para esse tipo de riqueza conquistada não com o suor do trabalho, conquistada com, né, com honra, com honestidade, você está seguindo por essa linha. Ô, Márcia, desculpa interromper, só bem rapidinho mesmo, porque eu também já falei. Eu não vejo assim que esses bens materiais sejam só dinheiro, né? Por exemplo, a inteligência. A inteligência é algo que nos é dado. Que uso fazemos da inteligência? A beleza, né? A maneira que a gente teve, nossa educação, a gente vai para arrogância, a gente vai saber ouvir. Então é muito mais do que dinheiro que estamos falando aqui, eu acho, né? Só essa ponderação que eu não sei se está certo. Obrigada. Perfeito. Ambas boas colocações, Márcia. Uma mão da injustiça, na verdade, ele está ligado aos bens terrenos e à sua procedência. Não necessariamente o que você. Eu fui o responsável pelo mamão, mas eu posso estar recebendo isso como uma herança. Por isso que eu fui ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa transferência que ela vai se dando de pessoa para pessoa e a cada um que recebe os bens que lhe foram confiados, esses bens, como você vai utilizar esse mamão da injustiça? Respondendo também a essa a colocação que foi colocada pelo Francesco, é o que você faz com esses bens. Isso é o resultado que vai, de alguma maneira, caracterizar um desenvolvimento. A gente primeiro precisa aprender a mexer com os bens terrenos. A gente precisa primeiro exercitar nesses bens terrenos para que a gente possa receber de Deus a confiança de bens maiores, de bens, como citado pela Juliana, de bens que são provenientes dessa construção do mundo, edificados em você, e que você aí pode utilizá-los deles, para fazer com que isso possa gerar bons resultados, a prática do bem. Jaime, você queria colocar alguma coisa? Senão eu vou abrir um textinho rápido, só para fazer uma reflexão sobre o que a gente já comentou. Sim, rapidinho, se me permite, até na linha do que foi colocado aqui da questão da injustiça, eu corri lá na definição da origem da palavra grega, que foi traduzida como injustiça, e é a palavra ádicos, né? E ela fala, descreve alguém que viola ou violou a justiça. Veja, justiça é diferente de lei, né? Deixar claro isso, que lei é o que está escrito, justiça não necessariamente está escrito. Injusto, mal, mal também não é que está na lei.
malvado, pecaminoso. Então, é um sentido muito mais amplo. E como Jesus é mestre, né, ele vai usar as palavras e atribuições conforme cada um tem capacidade de absorver em determinado momento. Para aquele povo muito primitivo naquela época, não que nós sejamos tão mais evoluídos do que eles, mas de fato somos, tinha percepções e perspectivas diferentes. Então, a injustiça, para mim, tem uma versão muito mais ampla. Ou seja, tudo que se originou de um intuito meu negativo. Se eu desconheço que eu errei, então isso não é, mesmo que eu tenha infringido a lei, isso não vai ser a mim penalizado como uma falta. Mas se eu agir na lei e ainda assim prejudicando alguém, ou seja, eu uso o meu conhecimento, como os fariseus faziam, eu uso o meu entendimento da lei para prejudicar, o problema é esse prejuízo aí. Então, acho que vale a pena a gente abordar dessa maneira. E se me permite rapidinho, sobre a questão da matéria e o desapego, eu sempre uso, quando eu toco nesse tema em algumas apresentações que eu faço, um exemplo muito simples. Eu gosto dos meus exemplos simplórios porque é como eu entendo. Mas veja bem, a matéria é uma ferramenta na nossa mão, né? E a ferramenta, ela tem um propósito. Qual que é o propósito? Ela é o meio, ela não é o fim, né? Então a gente tem que usar a ferramenta, por exemplo, o martelo. Qual o propósito do martelo? É bater o prego para construir a casa. Então, se eu compro um martelo aqui nos Estados Unidos, é cheio disso. Você entra na loja, tem 400 tipos de martelo, cor diferente, tamanho, preço. Você fica empolgado, você acaba comprando 4, 5 martelos sem precisar. Esse é o apego que a gente está precisando contextualizar na questão da matéria como um todo. Porque quando o Edu leu essa passagem, ele disse: buscai primeiramente as riquezas espirituais. E não, nunca procure as riquezas materiais ou deixe de lado, de forma alguma. Porque senão a estrutura de, por exemplo, a lei do progresso ia funcionar como? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento que a matéria é boa, pois ela vem de Deus. Então, como é que pode ser uma coisa ruim? Nós é que utilizamos o martelo diferente. Então, eu comprei o martelo para apertar um parafuso, não vai funcionar. Ou eu comprei 25 martelos e uso um e só fico acumulando. Ou não uso o martelo, comprei para usar e não uso, deixo só ele guardado porque ele é bonito. Então, veja, são exemplos muito toscos, mas que representam que eu estou deixando de utilizar a ferramenta para o propósito que ela tem. E é isso que eu chamo de desapego. É isso aí. Desculpa se eu me estendi. Então, muito bons exemplos, são exemplos simples e que trazem aí na didática exatamente o que a gente está tentando conversar. Normalmente eu costumo fazer o seguinte, eu sempre faço um roteirinho e eu não sigo normalmente esse roteiro. O que que é o roteiro? É você sentar ali, ler o versículo e ficar meditando por ele ali uns 40 minutos, uma hora, e depois escrever alguma coisa a respeito daquilo que você conseguiu tirar daquilo, né? Então, normalmente, lógico, há influências e a gente sempre influências não, há inspirações, né? E a gente sempre dá vazão a essas inspirações que trazem um texto um pouco mais rico, né? Para a gente poder depois pensar um pouco sobre isso. É um texto curto que fala sobre esse nosso versículo e eu vou compartilhar e vou ler. E aí depois a pessoa pode, inclusive, em cima desse texto, fazer algumas colocações, o que que a gente viu, o que que a gente não viu. Então, vamos lá, é rapidinho. Eu acho importante a gente ter essas bases, né? Tá aparecendo para vocês o roteiro da aula 7? Acho que tá, né? 16:11. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamão da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? Se está em cores diferentes é porque eu separei os trabalhos de maneira diferente. E óbvio, a reflexão de cara é essa, né? O versículo é um alerta, é um convite à autorreflexão para o espírito. Ele nos ensina que a forma como lidamos com o que é transitório e material é um espelho da nossa maturidade espiritual. Como é que você lida com as coisas do mundo vai dizer o quanto você é maduro. Inclusive, alguns comentaram sobre isso quando falaram da confiança que foi ali na parábola dos talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Se falharmos no teste da fidelidade com os bens da terra, o mamão da injustiça, que são a fidelidade com esses bens da terra, como citado pelo Jaime, né?
que são passageiros e ilusórios em sua capacidade de trazer felicidade duradoura, não estaremos aptos a receber e valorizar as verdadeiras e eternas riquezas do espírito. É um convite a desapegar-nos, por isso que muitos falaram do desapego do material para nos apegarmos ao essencial. E por isso eu fui ler lá no capítulo 7 lá do Sermão do Monte, falando sobre essa necessidade, né, do que é supérfluo, do que é necessário, do necessário e do supérfluo, né? É um convite para o material e apegarmos ao essencial, construindo um tesouro que a ferrugem e as traças não consomem, também se baseado lá no Evangelho de Mateus. E aí vou explorar um pouco mais. Portanto, se não vos tornardes fiéis na mamão da injustiça. O versículo enfatiza a responsabilidade que temos como administradores, a parábola fala sobre mordomos, né? Dos recursos materiais que nos são confiados, agindo com fidelidade, o que trabalhamos na semana passada. E o que era essa fidelidade na semana passada? Honestidade e integridade, evitando fraudes, exploração e ganhos ilícitos. Foi comentado pela Márcia. Usar a riqueza material sabiamente, não para o luxo excessivo ou buscas egoístas, mas para as nossas necessidades, para o benefício das nossas famílias e com o objetivo de ajudar os outros. Ou seja, a prática da caridade, fora da caridade não há salvação. Compartilhar bens materiais com os necessitados, praticando a caridade em seu sentido mais amplo, isso se alinha perfeitamente ao fora da caridade não há salvação. Devemos ter atenção para não permitir que a riqueza material se torne um ídolo. Tudo aquilo que idolatramos acaba por nos escravizar. Se a gente vive apenas para ajuntar dinheiro, se a gente vive apenas para pelo dinheiro, a gente acaba se escravizando por isso. É a mesma coisa que às vezes a gente vive apenas para o trabalho, a gente acaba escravizando-se pelo trabalho e abandonando a família, abandonando todas as outras coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que a gente coloca como objetivo de idolatria, ela nos leva à escravidão, a nos escravizar por ela. E aí, lógico, a recomendação que está lá em Êxodo, capítulo 20, no primeiro versículo do Decálogo, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele adorarás. Se você criar um bezerro de ouro, o bezerro de ouro vai te escravizar. Cuidado para que os bens materiais não se tornem um único propósito da existência, entendendo sua natureza temporária como meio e não fim. Foi exatamente o que o Jaime terminou nos comentando agora. Mamon da injustiça. Pergunta feita pelo Francesco. Mamon é um termo aramaico frequentemente traduzido como riqueza ou dinheiro, e aqui especificamente qualificado como de injustiça. É chamado de injustiça não porque o dinheiro em si seja inerentemente mal, comentado pela Juliana, mas porque muitas vezes a riqueza é adquirida por meios que não estão totalmente alinhados com a justiça. Exploração, engano, avareza, ou mesmo simplesmente por meio de desigualdades inerentes ao mundo imperfeito. A Márcia tocou no assunto. Mais importante ainda, refere-se ao uso egoísta e impróprio desses recursos materiais quando eles são acumulados, usados para prazeres vãos ou se tornam objeto de um apego excessivo, levando à injustiça para com os outros ou à negligência com os deveres espirituais. Lembrando que tudo que eu escrevi acima, esse parágrafo está em resumo do estudo introdutório que a gente realizou lá da parábola do rico insensato, do rico e o Lázaro, e da parábola dos dois filhos, também comentadas aqui. Quem vos confiará a verdadeira? O restante do versículo. A verdadeira riqueza. Refere-se à riqueza espiritual, que é eterna e imutável, também compartilhadas por vocês. E o que ela abrange? Virtudes morais, citadas lá no Sermão do Monte. Amor, caridade, humildade, paciência, sabedoria, compaixão, perdão, etc. Conhecimento espiritual, compreensão das leis divinas, já me tocou nesse ponto, leis são diferentes da justiça, né? Compreensão das leis divinas, do propósito da vida, da imortalidade da alma e da realidade no mundo espiritual. Isso quem nos dá? Somente a doutrina espírita. Ela nos dá esse conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual é algo que nós
hoje estamos de posse, e que aos tempos de Jesus isso não se aplicava necessariamente. Ou seja, eu estou aqui dando um upgrade sobre aquilo que se interpretou naquele momento. Aqui, pelo conhecimento espiritual, a compreensão das leis divinas, que já existia à época de Jesus, mas o propósito da vida, da imortalidade da alma e da realidade no mundo espiritual, principalmente o que diz respeito à imortalidade da alma e à realidade no mundo espiritual, isso são o upgrade, ou seja, seria a, como a doutrina ela é progressiva, né? Seria a progressividade que a doutrina nos trouxe. Paz interior. O que é paz interior? Consciência tranquila, né? E felicidade. A verdadeira e duradoura alegria e paz que vem de viver em harmonia com essas leis de Deus, com as leis divinas. Quem vos confiará? Implica que é Deus que nos confia as verdadeiras riquezas. É Ele que nos confia essas verdadeiras riquezas. Essa confiança não é arbitrária. Parábola dos talentos. Baseia-se em nosso mérito, em nossa fidelidade, demonstrada em administrar uma mão da justiça. Ou seja, usando os bens do mundo, eu mostro que eu sou capaz de utilizar bens maiores, eu sou capaz de administrar riquezas que são muito maiores, que são exatamente essas riquezas que trazem benefício, que nos dão uma palavra amiga, que nos dão o conforto, que nos dão o coração, que nos dão, que saem de nós, né? Nossa fidelidade no manejo dos bens materiais é uma medida direta da nossa maturidade espiritual. Quanto nós já desenvolvemos? A maneira como usamos o nosso dinheiro, o tempo. Tempo, nossa, Joana fala muito sobre isso. E talentos na terra refletem o nosso verdadeiro progresso moral. Lembrando que talentos aqui é um sentido dos talentos que nós possuímos. Poderíamos dizer mediunidade e muitos outros talentos que nos são confiados. Por que eles nos são confiados? Porque nós, através do uso dos recursos materiais, já conseguimos nos desenvolver o suficiente para trabalhar com estes talentos. Percebam que a parábola dos talentos ela pode ser vista nesse ponto, mas lembremos que quando nós estamos trabalhando em parábola dos talentos, nós estamos falando particularmente de dinheiro. Então, a parábola dos talentos ela fala de uso dos bens materiais, dinheiro, propriamente dito, dinheiro. Agora, eu posso estender isso porque, ao tempo de Jesus, o dinheiro da época, que significava muito dinheiro, o talento, era o nome do dinheiro que se utilizava na época. Então, a parábola, ela fala necessariamente de talentos, bens, dinheiro. Agora, eu posso estender isso a talentos na nossa língua? Posso. Porque na nossa língua, a palavra talentos, ela nos remete àquilo que nos é confiado como bens transitórios, mas que só podem ser nos confiados porque nós já estamos desenvolvidos suficientemente para administrar estes recursos. Por exemplo, mediunidade, se tem uma, mas tem muitos outros talentos que nós podemos colocar. Lembremos da parábola dos talentos, lembremos também que a quem é muito dado, muito será pedido. Mas na parábola dos talentos, a gente vai trabalhar como o talento na nossa língua, como nós entendemos como sendo aquisições que nós já possuímos e que são enriquecidas por Deus, a fim de que a gente possa utilizar isso de uma maneira mais produtiva. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. As virtudes que adquirimos, o bem que fazemos, são as únicas coisas que levamos conosco para a vida espiritual. A confiança divina é sempre conquistada. Elas são dadas àqueles que, por meio da sua ação no mundo material, trabalhando com os bens, com a injustiça, né, com os bens da injustiça, demonstram ser capazes e merecedores de administrar essas riquezas verdadeiras e eternas. E aí a gente já iria para 16:12. Foi o que eu consegui desenvolver sobre isso e abrir aqui um pouco para ouvir um pouco de vocês. O que isso enriqueceu? Trouxe alguma coisa a mais? Enriqueceu algo mais? Por favor. Para variar, eu gosto de puxar o carro. Não, sem sombra de dúvida, né? São perspectivas que vão se somando aí na nossa perspectiva pessoal, né? Eu gosto de sempre trazer o meu cubo mágico, agora que tá bagunçado, depois eu arrumo ele, mas enfim, vale, por exemplo.
Vocês estão olhando o laranja aqui, eu estou olhando vermelho. Agora o que você fez foi mostrar para mim a sua perspectiva e eu mostrar a mim. Então isso abrange e amplia a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de lidar com o abstrato. É exatamente para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos nesse mundo para que a gente consiga dominar essa nova ferramenta. A gente falou de ferramenta do martelo, agora a gente vai usar a ferramenta sobre outra perspectiva. A ferramenta agora é a inteligência, é a razão, né? É eu tentar ampliar cada vez mais essa perspectiva do que é a moral, de como ela vai se instalar e tentar se aproximar do que é a visão do Cristo, né? Hoje a gente não tem, a gente não consegue, nossa capacidade é pequena, mas a gente está caminhando aí. Outra coisa que eu queria agregar, e do quando você estava falando, me veio na cabeça na questão do desapego também, foi assim: é óbvio que fica muito claro que a questão é material, mas o que é o material? É só dinheiro? Não, é muito mais que isso. E eu vou trazer um exemplo, né, que eu tenho trabalhado muito forte isso em mim, né? Porque quando a gente fala, quando eu pensava em desapego, eu pensava, não preciso querer ser rico, não preciso querer ganhar dinheiro. Passei várias dificuldades na minha vida, hoje, graças a Deus, eu dei uma estabilizada. Mas quando eu consegui essa estabilização, eu percebi que não era esse o foco ideal da minha vida. O foco da minha vida era muito maior que esse. E os desapegos que eu estou treinando hoje é desapego com sentimento, é desapego com família, é desapego com amigo. Veja, eu não sou dono de nada, eu continuo sendo administrador. Da mesma forma que na parábola dos talentos, para as questões de dinheiro, posses, propriedades, eu não possuo a minha esposa, eu não possuo nem sou dono dos meus filhos. Então eu tenho que entender que essa questão do sentimento está completamente vinculada, na minha perspectiva, na minha visão, humilde visão, nessa discussão, inclusive das parábolas todas que foram descritas, podem ser utilizadas, guardadas as proporções, para esses relacionamentos. Porque veja, se eu lido muito bem com o meu dinheiro, mas eu tenho uma esposa e domino ela, sou ciumento ao extremo, não deixo fazer nada, ou não, eu quero comandar os sentimentos dela, quero impor a minha vontade, tem alguma coisa que está precisando ser mudada aí. Ou com filhos. Os filhos, quem tem filho sabe disso. Eles tomam decisões enganadas, como nós tomamos. Como é que eu posso chegar e botar o dedo no rosto de cada um deles e falar assim, você está errado e não sei o quê? Não. Eu tenho que me preparar para suportar. É essa a função do pai, do amor, né? Difícil? Muito, né? Quantas vezes o sangue italiano ferve e a gente tem que tirar a tampa da panela para fervura baixar. Mas veja, se eu não treinar, isso não vai ser espontâneo, isso não vai ser natural em mim. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão dessa questão do desapego ser muito mais amplo que simplesmente questões de posses materiais. Essa eu diria que é mais fácil, por mesmo que seja muito difícil, é a mais fácil. Quando começa a pegar relação de amizade, relação de casamento, relação de pai, filho, de qualquer situação que envolva sentimento, a gente ainda tem um apego enorme. E veja, o Cristo, como eu falei lá no comecinho, né? O Cristo ele está endereçando a mesma mensagem para um infinito nível de entendimento de todas as pessoas, ou seres, ou espíritos encarnados e desencarnados, para pegar cada um a sua percepção. Mas a gente tem que se preparar também para esse desapego, o desapego da emoção. Porque, veja, são dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, fala de amor, e amar ao próximo como a si mesmo, também fala de amor. E o amor, a representação do amor ágape, é desapego total. É amor incondicional. Eu não tenho que dizer, eu te amo porque você me ama, eu te amo porque você me retribui. Não. Eu amo apesar de você não me amar. Eu te amo apesar de você me agredir. Eu te amo e ajo dessa maneira apesar de você me ofender. Esse é o grande salto que eu, particularmente, estou bem distante, mas o simples fato de abrir a minha mente para isso já me ajuda a dar um passinho na direção. Era isso aí. Jaime, obrigado. Eu sei que você precisa logo sair, que você tem que entrar no outro. Muito obrigado pelas colaborações, mas é isso mesmo. Obrigado. Realmente são muito producentes. Ô, Bredo, lá vem ele com perguntas difíceis. Não, não, não. Mas eu achei interessante aí,
dentro, né? Eu estava ouvindo os comentários, que hoje eu dei uma atrasada para entrar aqui, porque a nossa internet aqui na cidade aqui hoje está uma benção. Por litro de café, todo mundo usando a internet à noite aqui, e a coisa está difícil. Mas eu achei interessante esses comentários, principalmente esse último do Jaime, quando falaram sobre riqueza espiritual. Quando você passa por um processo, vamos dizer assim, dolorido, é que você começa a entender esse processo, né? A gente, quando junto em família, que a gente está falando, a gente tem esse apego material porque a gente convive com a matéria. Então, dificilmente a gente vai se sentir bem quando alguém desencarna, porque é a matéria que está ali. E a gente, durante todo esse tempo, desde criança, é ensinado a se apegar à matéria. A própria mãe que nos aconchega, nos abraça, né, que fica dizendo aquelas palavras de carinho, faz tudo por nós. Depois vem os avós, né, que consiga fazer as mesmas coisas. E hoje eu estou aprendendo diferente, mas eu fazia isso também. De trazer esse apego profundo. O que acontece? A matéria, essa vai acabar. Essa vai, não tem jeito. Quando os outros falam assim, existe morte, eu falo, existe. Puxa, o fulano morreu. O corpo dele se foi. Mas é a essência, o espírito. Será que nós estamos aprendendo a amar as pessoas através do espírito? Porque quem ama espiritualmente alguém, a matéria é apenas um subsídio, é alguma coisinha assim, um detalhe. Porque ao desencarnar, o que vai sobrar é aquele amor que a gente tem na pessoa. Ou seja, as lágrimas que vai cair no momento de saudade, logo, logo você vai restaurar, porque você vai dizer, não, estou enterrando o corpo de uma pessoa que eu amei, mas essa pessoa está comigo. Então, é esse propósito que a gente está fazendo com a família aqui também. Bom, a mãe de vocês se foi, agora a gente vai aprender a amar em espírito. Somos espíritas e somos espíritos. Nós estamos na matéria e ela se foi. E eu vendo essa questão do desapego, eu aprendi isso daí. O que acontece? Quando a gente parte para o lado espiritual, as dificuldades materiais, elas nem existem. Elas podem estar lá, mas a gente passa com tanta tranquilidade que, ao perceber, as coisas vão acontecendo, né? As propostas vão aumentando, o próprio poder aquisitivo vai subindo, é que você para sentar e fala assim, interessante, né? Os bens materiais estão crescendo aqui agora, mas isso não me faz falta. Me faz falta a convivência daquela pessoa que foi. Aí você pensa assim, foi? Não, ela está aí. Ela está em meio. Que toda vez que você vai tocar um objeto a qual essa pessoa era dona, você sente o toque daquela pessoa, você vem com aquela presença daquela pessoa na mente. Isso é uma convivência espiritual. Da mesma forma que você vai fazer uma prece. Quando você fecha os olhos e faça um pedido, o que está vindo ali? Aquela mensagem, aquele entusiasmo que a gente tem de fazer o coração vibra mais forte, é uma presença divina. Então, às vezes a gente acha que é difícil de se desapegar. Não, basta parar e raciocinar direitinho. Sou espírito, estou vivendo o espírito, que eu preciso da matéria. Não vou descartar dela. Mas ela é um objeto de trabalho, como já me falou aí, ela é um objeto de aprendizado, que com o tempo eu vou ter que descartá-la, ela vai ser descartada, mas a minha essência vai permanecer entre as pessoas queridas, entre os amigos e entre os familiares. Então, não é difícil, não, fazer esse compromisso que o nosso Jesus aí nos ensinou. Era isso aí. Hoje eu não, hoje eu não parti para as difíceis, não. Viu? Essa daí mesmo, gente. Obrigado, Robredo, pela contribuição, muito bacana, né? Esse, conforme Kardec nos apresenta, quando ele faz ali a construção do Livro dos Espíritos, né? E ele nos fala sobre esse estado de perturbação da alma, como ele coloca, né? E que esse estado de perturbação da alma, ele é maior ou menor dependendo do grau de despreendimento do espírito pelos bens terrenos. E ele coloca nesse estudo que ele faz, nas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos, os espíritos lhes dizem, né, a respeito desse despreendimento e desse estado de perturbação da alma. E ele também, a gente tem informações ali no Livro dos Espíritos que todos esses bens materiais, né, eles são como para nós material didático.
e que nós precisamos utilizar, que são essas, os bens da injustiça, né? Como ele coloca aqui na parábola, que eu não quero fugir do texto da parábola que ele coloca, né? Que é exatamente o mamão da injustiça, né? Esse mamão da injustiça, né? Que é o material didático da terra e que ela pode ter vindo de um espólio, de algo injusto, mas que nesse momento nas suas mãos ele vai ser utilizado de uma maneira diferente, produzindo coisas boas, edificando coisas boas e também demonstrando a tua capacidade a Deus e como administrar as coisas, os bens terrenos, para que depois você possa ter condições de administrar a verdadeira riqueza, aquilo que é teu. Uma coisa importante que ninguém perguntou, mas eu tenho certeza que algumas pessoas devem estar aí matutando assim, mas se é um bem meu e é uma riqueza pessoal, eu posso utilizá-la de maneira má? E aí eu posso te responder o seguinte, que Jesus, ele faz uma afirmativa que diz assim para você: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas, porque senão quão grandes serão essas trevas. E o que ele quer dizer com isso? Nós temos aí todos os dons que a doutrina espírita nos oferece, e nós temos aí, então, é, as condições de entender que tudo que nós praticamos no mundo, tudo tem consequências. Lei de causa e efeito. Tudo que praticamos tem consequências. Agora, isso, para nós, ele é muito esclarecedor e nos dá uma condição de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, lá do capítulo 5, nos dizendo que, mesmo errando, teremos oportunidade de reparar. Deus é soberanamente justo e bom. Bom, porque permite que a gente faça o que a gente quer, e justo, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Tem a bondade de permissão de você planta o que você quiser, só que justo você vai colher aquilo que você planta. Só que nessa justiça há também a misericórdia divina. Nós já trabalhamos bastante sobre isso. Então, é, esse mesmo processo que você tem na sua mão de conhecer tudo isso, você poderia estar utilizando de uma maneira errada. E é uma propriedade verdadeira, que você já conhece, são conhecimentos, são desenvolvimentos que você fez. Agora, você poderia chegar para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, que está lá no velório, e falar para essa pessoa: por que você está chorando, hein, cara? Você sabe que ele está vivo aqui do teu lado? Pô, cara, acorda, cai. Agora pensa, será que é isso que essa propriedade verdadeira ela tem que ser utilizada? Ou pior, tomou um cara, tá no velório de um cara que tomou um tiro da polícia porque estava roubando alguém. Você chegar para a mãe e falar assim, sabe? Essa pessoa aí que acabou de morrer, ela vai lá pro inferno, ela vai sofrer um bocado. Você não faz ideia de como ela vai sofrer lá. Cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque senão quão grandes serão essas trevas. Se a gente olhar lá no livro Libertação, Gregório era mister, ele era papa, hein? Ele era mister em utilizar os recursos do evangelho para condenar e apontar o dedo. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Ah, Francesco, eu vou te passar a palavra e aí depois eu acredito que a gente não vai conseguir entrar no próximo versículo. E infelizmente, gente, a gente vai ter que trabalhar daqui 15 dias o próximo versículo. E aí a gente vê da gente já ir pensando o que é que a gente vai trabalhar daqui para frente, qual o próximo trabalho que a gente vai realizar. Francesco, por favor. Então, que estamos vendo aí, começamos o painel com uma conversa voltada para a análise da coisa material, né? E agora estamos praticamente falando de espiritualidade, né? Já fazendo, montando uma perspectiva diferente, né? Mas o que podemos dizer de tudo que nós colocamos hoje é que, como você falou, a misericórdia divina existe para aqueles que erram, né? Mas também não temos só erros, temos muitos acertos, né? Existem aqueles que, mesmo sem ter a consciência de usar os bens materiais, têm aquele impulso de fazer o bem,
né? Mesmo sem ter a intenção. Mas, além disso aí, existe a possibilidade de você ter os bens, como falou a Márcia no começo, né? De você usar esses bens para proporcionar algum bem para alguém, né? Isso é da consciência, é da educação da nossa consciência para isso, né? Se nós não formos educados, nós não vamos fazer as coisas direito. Isso é verdade. Mas seremos educados pela vida, como você falou. Durante o andamento da vida, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos errando, acertando, vamos fazendo como é que fala, cumprindo, né? Cumprindo um roteiro que às vezes nós nem estabelecemos, mas que vai mudando com o andamento das nossas vidas. E a gente vai percebendo, vai adquirindo conhecimento, vai conseguindo equilibrar as nossas consciências, conseguimos produzir algo de bom com isso. Então, temos bens materiais? Temos. O que é que nós podemos fazer com isso? Duvido que alguém pergunte isso, mas acaba surgindo a pergunta. Acaba sempre surgindo a dúvida ou a pergunta. A pessoa, poxa, eu tenho tanta coisa, o que que eu posso fazer? Posso fazer o quê? Posso ajudar um orfanato? Posso ajudar uma escola? Posso ajudar algumas pessoas? Isso é a caridade, né? Nós falamos de fé, amor e caridade, que é a caridade já duplicada, né? O amor duplicado na caridade, né? Que é a verdadeira aplicação do amor, né? Então, chegamos a um ponto em que o espírito ele já evoluiu o suficiente para compreender como lidar com essas coisas. Porque, como diz lá na parábola dos talentos, existiam três pessoas diferentes ali, três espíritos diferentes que foram experimentados, né? Te dou bastante dinheiro, te dou um pouco de dinheiro e te dou um pouquinho de dinheiro para ver o que vocês vão fazer com isso. E o patrão vai embora, fala, vou deixar os caras trabalhar. Aí o que acontece? Um fala, pô, peraí, né? Eu já tenho que pegar isso e aplicar, que vai dar bastante dinheiro. O outro fala, não, eu vou pegar isso aqui, vou com essas duas moedas, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou conseguir amealhar um lucro para passar para o patrão. E o outro enterra a moeda, aquele que não estava evoluído o suficiente para compreender a força e o poder do dinheiro, ou seja, a força e o poder das coisas materiais. Ele não conseguiu entender. Mas na próxima encarnação eu acho que ele entendeu, porque é a misericórdia divina agindo, dizendo, olha, aqui você não aprendeu agora, não tem problema. Você vai voltar e vai aprender de novo. Você vai ter a oportunidade de aprender. E aí você vai ver que isso produz o bem, produz coisas boas, né? Então é isso. Eu acho que esse, esse trecho que nós estudamos hoje produziu uma variedade enorme de reflexões, né? Muito bom. Para a semana que vem, na verdade, a gente vai dar seguimento ao próprio pensamento de hoje. Apenas vamos ali dar mais algumas ênfases a alguns pontos que são importantes, né? Que se não vos tornares fiéis no alheio, o que que é esse alheio, né? Quem vos dará o vosso? Na verdade, é o mesmo versículo, apenas com uma enfática um pouquinho diferente, abrindo uma luz, uma perspectiva um pouco maior, para a gente ver um pouco mais, uma reflexão do mesmo processo, mas um pouco mais ampliada, tá? Trazendo palavras um pouco mais produtivas, porque as duas perguntas elas são interligadas, elas são meio que quase que uma continuação da outra. E aí a gente vai terminar na semana que vem falando sobre exatamente a última passagem, né? Que é a que, vou pegar ela certinho aqui, porque eu não quero ler e falar alguma coisa. Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente vai encerrar com essa análise, principalmente, nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores. A Márcia até, inclusive, já tinha tocado nesse assunto, mas a gente vai falar nisso no nosso próximo encontro dos servos. E aí a gente vai trabalhar um pouco, pois odiará um e amará o outro, você pegará um e desprezará o outro. É, é bem interessante sobre isso. Tem um comentário no chat da Juliana, ela coloca assim: quem sabe podemos pensar nas próximas aulas sobre a humildade, plataforma para os nossos passos. Gostei muito da nossa aula de hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Juliana, por a gente estar podendo juntos aqui, estar crescendo e trabalhando. Deus ajuda a criatura através da criatura, ou seja, nós estamos aqui para nos amparar, para nos ajudar. E, Juliana, ninguém aqui é dono da verdade. Todo mundo aqui tem um pedacinho bem pequenininho. E quem sabe a gente vai somando os nossos pedacinhos, a gente consegue compor aí uma coxa de retalhos, a palavra em hebraico é harizar, é um colar de pérolas, né? Que no final esse colar de pérolas possa trazer refrigério para as nossas almas, né? Então fica para a semana, para daqui 15 dias, para a gente realmente encerrar esse nosso estudo do capítulo 16. Nós vamos fazer em oito, nós vamos fazer realmente em oito encontros, né? E a sugestão da humildade eu acho bem interessante. E a gente vai, então, não nessa quinzena, mas na próxima quinzena, colocar no nosso grupo lá de WhatsApp, né? Para a eleição do que a gente vai estudar. E aí fica a sugestão de vocês já irem pensando alguma coisa ali na área da. Pode ser da humildade, pode ser alguma parábola que vocês achem interessante, pode ser algum fato de Jesus estar ali vivenciando e que vocês achem interessante comentar. Tem fatos, por exemplo, como a figueira seca, Jesus secando a figueira, aquilo é um fato, não é é uma parábola, tem um certo simbolismo, mas é um fato, é uma narrativa. A expulsão dos vendilhões do templo é também um fato, é uma narrativa. Algumas pessoas trabalham com uma condição simbólica, mas ela é um fato, é um acontecimento. Aquilo está na primeira pessoa, aquilo foi realmente feito, né? Aquilo aconteceu, né? Então são coisas que a gente pode ir colocando, trabalhar sobre alguns fatos ali apresentados no Evangelho, ou trabalhar em algumas situações parabólicas, em parábolas. Pessoal, a gente é livre aqui para colocar. É só o seguinte, que escolhendo, por exemplo, que nem essa aqui que tem é, começa no 6:1 e vai até 6:14, 6:14, são 14 versículos, demoramos oito encontros. Se a gente pegar uma coisa meio longa, pode ser que a gente demore uns 10 encontros para a gente terminar, mas tudo bem, eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, aí depende de vocês, tá bom? Queria agradecer a todos pela oportunidade e a gente tem ainda mais alguns minutinhos. Se alguém puder colaborar aí com mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa, sinta-se à vontade, por favor. Eu estava pesquisando o tema. Guilherme, eu sempre ouço de ti coisas muito interessantes. Hoje eu vi que você só ficou nos ouvindo. Eu queria passar esses últimos minutos para você, que eu gosto muito de te ouvir, e Ah, queria obrigado, te Eduardo. pedir, se você puder, fazer para nós o encerramento. Se você se sentir Com bem muita com alegria, isso, eu te agradeço muito. com muita alegria, pessoal. Eu comuniquei a Márcia no mês de junho. Às terças-feiras, coincidentemente, eu fiz um curso e por isso estive ausente aqui durante todo o mês de junho, mas estou aqui firme, de volta nesse encontro que é muito prazeroso falar de evangelho, e ler esses textos com a lente da doutrina espírita. Para mim é um presente, sabe, Eduardo? É um presente. A gente falou de tanta coisa aqui hoje e me remeteu, é,
há um trecho de O Livro dos Espíritos, onde tem um comentário de Kardec, quando ele fala da prova da riqueza, que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui ainda há pouco. E eu fui catar lá, enquanto a gente falava, eu falava, caramba, tem a prova da riqueza e da pobreza, né? E tem muito a ver com tudo que nós todos falamos aqui. Então, no comentário de Kardec da questão 816, ele fala assim: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Me lembrei, me lembrei desse comentário dele que é que é assim, que é grave, né? Que é grave para quem imagina que o rico é alguém que está isento de qualquer compromisso. Pelo contrário, né? Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem de cumprir e mais meios tem para fazer o bem e também, obviamente, deixar de fazer o bem. Ou seja, é uma prova complexa, difícil, né, para, para quem traz essa, essa, essa prova, é colocado como prova, né, como prova que não é nada fácil. E depois ele termina falando a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria, nos distanciam da perfeição espiritual. E foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Falando da dificuldade que é, né? Da dificuldade que é lidar com esses talentos, né? Como que é difícil, né? O quanto que a gente ainda está conectado ainda a Mamon, o quanto que ainda estamos muito presos, né? A esses a esses valores que não são os valores que são eternos. Eu me lembrei disso, sabe, Eduardo, enquanto a gente falava, e você pedindo para que eu também pudesse finalizar, eu me lembrei, e aí eu vou então encaminhando aqui, lembrando de uma outra coisa. Enquanto a gente falava, eu me lembrei demais aqui, porque o texto ele falou muito sobre servos e sobre fidelidade, né? E eu me lembrei do capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna. Não sei se todo mundo já teve a chance de ler esse livro, e tem um trecho onde André Luiz ele fala que ouve, eu estou até arrepiado, que ele ouve um hino cantado por um coro enorme, né? Que é o hino Glória aos Servos Fiéis. Não sei se vocês se lembram, então eu gostaria de encerrar lendo, e em outra oportunidade eu canto. Eu canto, eu combinei com a Márcia que a gente vai fazer uns testes aqui com áudio, e a gente combina, e aí eu canto com voz e violão, mas eu gostaria de encerrar então com esse hino, Glória aos Servos Fiéis, do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1, fica a dica para depois, quem quiser. E o hino, o texto do hino fala assim: Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta à tua misericórdia. Onde surjam
Aculhos do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do seu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, que guardas para os olhos dos justos. Concede-lhes o peito com estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis em teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis.